Bom, então vamos lá. A gente vai falar então de alteração de ventilação e difusão, tá? Que é o que a gente acaba entrando aí na parte de fisiologia, efeitos fisiológicos da gripe, né? Então, dá uma introduçãozinha aí para você, tá? Então, antes de mais nada, é, então, o que que é a respiração? A respiração, ela é o evento que acontece no nosso organismo, perdão, que é responsável por fazer as trocas gasosas, e afinal de contas, as nossas células precisam de oxigênio, né? E através do produto do uso do oxigênio, né, para consumo, para gasto de energia e tudo, né? Um dos gases que é produzido é o gás carbônico, tá? Então, o procedimento ou o processo da respiração envolve vários eventos, né? Então, dentro desses eventos, a gente tem a ventilação pulmonar, a difusão do oxigênio e gás carbônico, né? O transporte de oxigênio e gás carbônico no sangue, né? Para as células e a partir das células, né? E a regulação da ventilação e outros aspectos, tá? Então, a gente costuma falar sobre esses eventos de uma forma dividida, para ficar mais fácil o entendimento, tá? Em relação à ventilação pulmonar, quando a gente fala em ventilação, ventilação significa o processo de entrada e saída de ar dos pulmões, tá? Então, quando a gente puxa o ar e solta, né, o primeiro evento aí que acontece é a ventilação, né? Quando a gente puxa o ar, né, para respirar, né, a gente inspira, vários processos estão acontecendo, né? Então, principalmente quando a gente vai falar de inspiração, a gente está falando de musculatura, né? Então, a gente está falando aí da ação de músculos que vão causar aí, é, não deformação, mas alterações na caixa torácica para que ocorra a entrada, né, de ar no pulmão, nos pulmões, tá? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que são músculos, né? Então, quais são os músculos que causam aí a expansão torácica, né? E, consequentemente, a entrada de ar nos pulmões, né? Principalmente o diafragma, que é o nosso principal músculo da respiração, né? E em seguida a gente tem a ação dos músculos intercostais e também a ação dos músculos abdominais, né? O diafragma, ele é um músculo que quem é o principal músculo da respiração, né? É ele que é o responsável por fazer nossas respirações de forma involuntária também, né? Afinal de contas, a gente não precisa pensar para respirar, né? Então, é o diafragma que faz, né? E o uso de musculatura, né? Músculos intercostais aí também, né? Que são os músculos que ficam entre as costelas, e os músculos abdominais que atuam só na inspiração forçada, né? Então, olha só, tá? Falando aí um pouco de biomecânica, né? Durante a inspiração, né, o músculo diafragma, ele é um músculo em formato de cúpula, tá? E ele faz aumento tanto no diâmetro lateral quanto no anteroposterior, tá? Então, ele faz um movimento que a gente chama de alça de balde, tá? Aqui, ó, vamos considerar aqui que seja a nossa caixa torácica, tá? Então, o movimento de alça de balde é esse daqui, tá? Isso numa inspiração, tá? Já na expiração, é um movimento passivo, tá? Então, a gente não gasta energia para soltar o ar dos pulmões, somente se estivermos numa expiração forçada, tá? Então, olha só aqui nessa figurinha, né? Ó, na expiração, né, quando solta todo o ar do pulmão, né, então a gente tem aqui o esvaziamento dos pulmões. Quando a gente vai fazer uma inspiração, olha só como que o músculo do diafragma, ele é uma forma de cúpula, tá? Daí, o que que acontece?
sendo musculatura, que essa musculatura ela vai se contrair, daí ela vai acabar retificando, ela vai acabar descendo, né, digamos assim, certo? E nessa descida, né, o ar ele vai entrar. E ele entra como? Vamos parar para pensar. Que os músculos, o pulmão, os pulmões, né, eles estão dentro da caixa torácica, né? Daí, depois do pulmão, pleura, daí tem fáscia, tem musculatura, né? Aí tem a própria caixa torácica. Então, assim, são vários itens e eles estão uns juntos aos outros, tá? Por conta dessa inspiração acontecer, que vai acabar caindo, né? Vai acabar fazendo uma retificação dessa cúpula, né? Todas as estruturas elas vão acabar sendo puxadas, né? Digamos assim, porque uma estrutura está conectada à outra, né? Existe um espaço virtual, né? Com o líquido pleural, né? Que reveste aqui os pulmões. Então, no processo da inspiração ocorre essa retificação, né? Da cúpula diafragmática, consequentemente o pulmão então ele se enche de ar, tá? Então, aqui numa figurinha mais bonitinha, ó, a sequência de eventos, né? Contração dos músculos inspiratórios vai fazer o rebaixamento do diafragma. Aqui nessa figura, ó, dá para perceber a direção das fibras musculares, né? Essa direção de fibras musculares, ela é propícia para que ocorra, então, a contração e o rebaixamento desse diafragma, tá? E quando rebaixa, né, aí ocorre o quê? Ocorre o aumento dos diâmetros, tanto lateral quanto antero-posterior, tá? Então, ocorre o aumento do volume da cavidade torácica, né, depois disso, tá? O pulmão vai se distender, né? Então, vai ter um aumento do volume intrapulmonar, né? Então, o pulmão vai se encher de ar, né? Ocorre uma queda da pressão intrapulmonar. O que que significa isso, né? Como eu falei, né? São várias estruturas, uma colada à outra. Se a gente tem a contração muscular do diafragma, o diafragma ele não vai se contrair sozinho, né? Ele vai puxar todas essas estruturas, né? Porque, afinal de contas, tem fáscia, está tudo ligado ali, né? E esse vácuo, né, é o que a gente chama de pressão negativa, né? Então, por isso que quando a gente inspira, numa inspiração, todos os músculos eles vão agir para que ocorra uma pressão negativa maior lá dentro e, consequentemente, o ar entre, né? Então, o ar ele entra de uma forma de porque existe uma negativação da pressão, tá? Então, lá dentro se torna mais negativo e o ar ele acaba entrando, tá? Daí ele vai entrar no sentido de igualar a pressão que está fora, a pressão do ar que está fora, com a pressão do ar que está lá dentro, tá? Então, a partir do momento que a gente inspira e a gente consegue igualar essas pressões, né? Aí é o momento em que a gente vai expirar, tá? Lembrando que isso é um processo muito rápido, é um processo involuntário, tá? A gente não tem noção, né, disso acontecendo, tá? Daí, ó, na expiração, o que acontece? Esses músculos, eles simplesmente vão relaxar, tá? Então, ocorreu a contração do diafragma, aí na hora da expiração, ele vai simplesmente relaxar, tá? Não é uma contração excêntrica concêntrica aqui, né? É só o relaxamento dessa musculatura, tá? E conforme vai relaxando, nós temos que lembrar que nós temos aqui osso, músculo, cartilagem, fáscia. São estruturas que conferem certa elasticidade, né? Então, ocorre uma retração elástica. Então, ele vai voltar naturalmente porque tem essa propriedade de elasticidade, tá? Então, olha aqui, ó, recolhimento elástico passivo do pulmão, né? E o volume intrapulmonar vai diminuir, tá? Então, esse fluxo aéreo que ocorre, ele é a favor do gradiente pressórico, tá? Então, por quê? Porque daí a gente vai soltar ali o ar, é, fazendo com que a pressão intrapulmonar vai se tornar igual a zero novamente, tá? Então, é isso que acontece.
tá? Uma propriedade que a gente precisa conversar também é a complacência pulmonar, tá? A complacência pulmonar diz respeito à capacidade do pulmão de se expandir ou de se inflar. Perdão, a capacidade da caixa torácica, né? De se expandir ou se inflar, tá? E ela vai descrever a distensibilidade do sistema. Isso significa o quê? Que se eu colocar ar em determinada região, em determinado lugar, né? Vamos colocar aqui, nos pulmões. Quanto mais eu conseguir acomodar ar lá dentro, maior é essa capacidade de acomodar esse ar, de colocar ar lá dentro, então maior é a complacência desse pulmão, tá? Por que que isso acontece? Por causa da presença de surfactante, né? Lá nos alvéolos, a gente tem uma camadinha, né, desse líquido, que é o surfactante, e ele serve para quê? Para não colabar o alvéolo ali, tá? Além disso, tem todas as fibras elásticas, como eu tinha comentado antes, né? E esses fatores, eles contribuem para a complacência pulmonar, tá? Então, quando a gente, né, vai avaliar um paciente, por exemplo, se a gente pede para ele respirar, né, você vai perceber que existe movimento na caixa torácica e depois que ocorre esse movimento, tem o retorno, né, de uma expiração sem gasto energético, né, sem uso de musculatura abdominal. Se você percebe que existe essa distensibilidade, a gente está falando de um pulmão com complacência normal, tá? Então, só para a gente observar aqui, né, a complacência é o volume dividido pela pressão, tá? E o aumento da complacência pulmonar, ele é relacionado com a diminuição da elasticidade, tá? Então, vamos supor, vamos pegar um balão, tá? Vamos pensar num balão. A gente vai pegar esse balão, vai começar a encher. Encher, deixa ele bem enchidão lá, aí você desiste de encher esse balão, ele vai esvaziar. Será que ele vai estar da mesma forma que a gente começou antes? Ou não, né? Vamos pensar que esse plástico ele se distendeu e na hora de voltar ele voltou deformado, né? Então, se a gente for tentar assoprar, encher esse balão de novo, esse balão ele vai ficar mais fácil de encher. Por quê? Porque ele distendeu, tá? Então, isso acontece bastante, né? Acontece não, isso é um processo estrutural típico de DPOC, né? O paciente que tem um DPOC, uma, oh, meu Deus, um pulmão enfisematoso, né? É um pulmão que você consegue colocar muito ar lá dentro, mas aí na volta ele não tem essa propriedade de retornar à sua propriedade inicial, né? Porque ele não tem essa elasticidade, tá? Então, pulmões que são muito complacentes, a gente coloca muito ar lá dentro, tá? É, mas aí na hora de esvaziar, ele fica frouxo, largado, tá? Então ele não volta às suas propriedades iniciais, tá? Em comparação, o pulmão que não tem nada de complacência é aquele pulmão que está todo agarrado, cheio de fibrose em volta, certo? E essa fibrose, ela diminui a quantidade de ar que está lá dentro, tá? Então, eu não consigo colocar muito ar lá dentro, então eu tenho um pulmão um pouco complacente, né? Vamos pensar num balão aí duro, vamos pensar agora não me vem nenhuma analogia na cabeça. Vamos pensar um balão com plástico muito duro, que a gente precisa fazer muita força para para encher esse pulmão, né? Esse pulmão não, esse balão. Né? Então, que é tão forte que não consegue vencer a barreira. É um pulmão de fibrose, um pulmão bem pouco complacente, tá? Então, aqui, ó, nesse gráfico que a gente mostra, né? Em situações normais, ó, nós temos o volume pulmonar, tá? Pela pressão transpulmonar, certo? Então, olha só, a gente está aqui, né, em litros, tá? Vamos pensar que, ó, existe uma quantidade de ar que está lá dentro, a gente vai falar sobre isso, né? E essa quantidade de ar, ela faz uma pressão, tá? Guarda isso aqui, ó. Aqui, ó.
pensar aqui, ó, né? Vamos pensar aqui nesse comecinho aqui dessa reta, tá? Aqui, ó, mais ou menos 2 litros, quase 3 litros de ar que está dentro do nosso pulmão, tá? E está fazendo uma pressão. Se a gente puxa o ar, vai aumentar a quantidade de ar lá dentro, certo? Vai chegar um ponto que a gente colocou bastante ar e ele vai sair, né? Essa quantidade de ar, ela vai fazer uma pressão lá dentro, tá? E na hora de fazer a expiração, ela vai voltar aos níveis normais, tá? Agora, olha numa situação de enfisema aqui, né? Uma situação de um pulmão muito complacente, né? Eu tenho pouca quantidade, na verdade, muita quantidade de ar lá dentro, né? Que fica represado, tá? Aí, ó, eu vou puxar o ar, a quantidade de ar lá dentro vai aumentar, mas a minha pressão, ó, não vai aumentar. Ou seja, eu tenho que colocar muito ar lá dentro para poder aumentar a pressão também, tá? Isso é bem característico do pulmão enfisematoso, tá? Por outro lado, na fibrose, olha só, né? Aquele pulmão todo agarrado, né? É, eu tenho pouca quantidade de ar lá dentro, e se eu tento inspirar, ó, a pressão aumenta, mas o volume não consegue, porque o pouco volume que entra já está ocupando muito espaço, tá? Então, aqui eu tenho uma situação de fibrose, pulmão pouco complacente. Falando sobre a surfactante, que contribui para a complacência, né? A surfactante é um fosfolipídio sintetizado, né, a partir de ácidos graxos, né, por células alveolares. Que células são essas? Os pneumócitos do tipo 2, tá? Se temos os pneumócitos do tipo 2, significa que a gente tem pneumócito do tipo 1, né? Então, o pneumócito do tipo 1 é a célula que compõe, né, a parede alveolar, tá? E o pneumócito tipo 2 é quem produz a surfactante, tá? Essa surfactante vai recobrir a parte interna dos alvéolos para diminuir a tensão superficial e diminuir a pressão colapsante, tá? Então, quando a gente tem um alvéolo, ele vai se encher e vai diminuir conforme for passar o ar, né, dentro do alvéolo, tá? O surfactante ele vai impedir que ocorra o colabamento, né, o colapso desse alvéolo. Então, o alvéolo, apesar de ter pouco ar, apesar do ar entrar e sair, ele não vai colabar, né? Isso quem faz é a surfactante, tá? E isso vai permitir que os alvéolos sejam reinsuflados durante a inspiração seguinte, prevenindo o colapso pulmonar, tá? Então, olha aqui nessa figurinha aqui, ó. A gente tem o alvéolo, né? Olha que beleza. Em volta do alvéolo, a gente tem até os capilares. Olha essa quantidade de capilares que a gente tem aqui, né? Eles são importantes para quê? Para fazer a troca gasosa, que a gente vai falar já já, né? E também temos fibras elásticas aqui. A gente tem que lembrar que existem essas fibras elásticas, elas conferem elastância ao sistema respiratório, né? Que em situações patológicas, essas fibras elásticas elas podem não existir mais, tá? Então, aqui, ó, se a gente pegar uma figura aqui, nessa figura, a gente vai observar, ó, que dentro dos alvéolos, percebe que eles estão sempre juntinhos, os alvéolos, não um do ladinho do outro, né? E eles até conseguem se ligar, né, entre eles. Ó, existem poros alveolares, eles conseguem se conectar. É uma esponja isso daqui, na verdade, né? E dentro do alvéolo, ó, nós temos os pneumócitos do tipo 1 compondo a parede do alvéolo, tá? Nós temos também o pneumócito do tipo 2, né, que é essa em verdinho aqui, ela que vai produzir a surfactante, e essa surfactante vai recobrir toda essa parede alveolar, tá? Aqui no esquema a gente tem os macrófagos aqui, né? Esses macrófagos eles atuam na defesa, tá? E pegando aqui nessa parede alveolar, a gente percebe que em volta deles, ó, né, a, existe a, deixa eu ver só aqui, isso, não, enfim, existe a membrana respiratória, né? Então existe o ponto de contato entre a parede alveolar e
o leito capilar, né? Então, é aqui que ocorre a difusão, então, dos gases, tá? Então, é para isso que a célula, a surfactante serve, né? Para manter esse alvéolo aberto, para que possa ocorrer aí a difusão dos gases, tá? Aqui a gente tem uma situação interessante, tá? Então, aqui a gente tem alvéolos de tamanhos diferentes, tá? Então, se a gente considerar um alvéolo com esse tamanho, ó, ele vai ter um raio, né? Ele vai ter uma tensão, né? Que é a tensão superficial que o surfactante promove, né? E vai exercer uma pressão. O ar que vai entrar aqui vai exercer uma pressão, tá? Essa pressão, tá? Ela é definida por essa fórmula aqui, não vou entrar em detalhes, tá? Então, a pressão que está dentro aqui do pulmão, ela depende, então, tanto dessa tensão superficial quanto do raio, tá? Por que que é importante saber disso? Porque a gente tem alvéolos de vários tamanhos, tá? E quando a gente vai pensar num alvéolo maior, pensa comigo, ó. O ar entrou aqui nesse alvéolo maior, certo? A quantidade de ar que está no meio desse alvéolo é maior do que a quantidade desse alvéolo menor, certo? Certo. Né? Então, a quantidade de ar que está aqui dentro é maior. Então, o espaço morto que a gente fala desse alvéolo é maior, tá? Mas a pressão se mantém quando a gente pensa em uma relação. Então, aqui se eu tenho um raio menor, uma tensão menor, então a minha pressão, se eu pegar a tração pelo raio de dividir, vai dar o valor pressório. Aqui, se esse alvéolo for o dobro do tamanho desse, na hora de fazer a divisão, vai ser o mesmo valor de pressão, tá? Porém, os alvéolos eles têm diferença de tamanho, tá? Mas, enfim, falando agora de trabalho da respiração, tá? Será que o corpo gasta energia para respirar, né? O corpo gasta energia para respirar, né? Então, o simples fato de nós respirarmos, nós já estamos queimando calorias, tá? E aonde que vai, né? Quem está gastando energia para isso, né? Principalmente os músculos, né? Então, quando a gente está em repouso, os músculos eles vão ser ativados para fazer a respiração. E se o músculo é ativado, ele é contraído, ele vai gastar energia, certo? Já a expiração, como eu já falei anteriormente, ele é um processo passivo, né? Então, se eu puxo o ar, na hora de soltar, vai ocorrer simplesmente o relaxamento das fibras musculares e a expiração vai acontecer de forma passiva, tá? Porém, no movimento, numa situação de exercício, no esforço, a gente usa a musculatura abdominal para soltar o ar, certo? Então, né, se a gente contrai o abdômen, a gente está empurrando o ar para fora, né? E isso ocorre gasto energético, tá? Mas, no repouso, é passivo, tá? E esse trabalho da respiração, então, pensando no repouso, pensando que só na inspiração que a gente vai ter gasto energético, esse gasto energético, ele se dá para quê? Para expandir os pulmões contra as forças elásticas, tá? É um trabalho para superar a viscosidade do pulmão, tá? E é um trabalho para superar a resistência das vias aéreas, tá? Então, olha lá. Trabalho para expandir os pulmões contra as forças elásticas. Vamos pensar em situações patológicas aqui, né? Paciente que tem uma fibrose, certo? Fibrosou, aquelas fibras elásticas que a gente viu nos alvéolos, vão estar tudo duro, certo? Se eu tenho uma situação dessa instalada e eu precisar puxar o ar, o paciente ele vai ter um trabalho maior na respiração, né? Então, consequentemente, vai ocorrer maior gasto, né? E isso vai acabar sendo compensado por ele, né? Agora, uma outra situação, é o trabalho para superar a viscosidade do pulmão, né? Como eu tinha comentado, né? As células alveolares ali, né, que são os pneumócitos tipo 1,
Ele tem, confere uma certa viscosidade. Se você junta isso com a surfactante, né, então vai ter essa viscosidade. Agora, vamos pensar, se além disso tudo tem um processo de oxidação, né? Eu tenho um processo inflamatório, uma pneumonia, vai aumentar a viscosidade, né? Porque vai ter líquido dentro do alvéolo, vai ter outras coisas. Então, o meu trabalho de respiração também vai aumentar, certo? E trabalho para superar a resistência das vias aéreas, né? Então, vamos pensar assim, o que aumentaria a resistência de vias aéreas? Vamos pensar numa hipersecreção, tá? O paciente está hipersecretivo, né? Tem um processo inflamatório aí importante, infeccioso, né? E está produzindo muita secreção. Isso aumenta a resistência das vias aéreas e isso acaba aumentando o trabalho respiratório, certo? Bom, vamos falar um pouquinho de volumes e capacidades pulmonares. Eu costumo dizer que se a gente entender esse diagrama aqui, a gente entende tudo, tá? Eu gosto bastante de explicar, tá? Né, por meio desse diagrama, tá? Então, a gente, para poder entender melhor, né, esses volumes e capacidades pulmonares, a gente tem os volumes e as capacidades. Os volumes são volumes específicos, tá? E se a gente combinar esses volumes, a gente vai ter capacidades, tá? Então, olha só. Quais são esses volumes, né? Então, a gente tem o volume corrente, que é o volume que a gente inspira, né, ou expira, né, nas condições de repouso, tá? Que normalmente aí é 500 ml, tá? Vai depender de acordo com se a pessoa é adulta, se a pessoa é homem, mulher, enfim, né? De acordo com a constituição corporal, tá? Aí, vamos supor, deixa eu explicar aqui, ó. Vamos supor que eu quero inspirar todo o ar que eu consigo dentro do meu pulmão. Então, eu vou lá. Olha, inspirei tudo, né? Então, aqui, ó, eu puxei todo o ar que eu consigo colocar lá no meu pulmão, certo? Então, eu consegui colocar o volume de reserva inspiratório, tá? Que é um volume que eu consigo colocar além do volume corrente, tá? Eu preciso desse volume de reserva inspiratório para poder respirar? Não preciso, tá? Mas, de vez em quando, a gente acaba tendo um suspiro aí, para quê? Para tentar sempre manter esses alvéolos abertos, tá? Para não ficar sempre, né, nessa respiração contínua, tá? Então, o volume de reserva inspiratório, aqui, como conceito, né? Quantidade de ar que pode ser forçadamente inspirado além da inspiração normal do volume corrente, tá? Agora, vamos pegar uma